Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Cristo antes a si mesmo se esvaziou e nos deixou um exemplo de humildade para seguir. Em vez de apegar-se à sua igualdade com o Pai, Cristo, na encarnação, a si mesmo se despojou, se privou, se esvaziou. Ele se esvaziou de quê? Da forma de Deus, da sua igualdade em Deus. Lembre-se que Jesus era Deus e igual ao Pai, mesmo estando na terra. Mesmo assim, ele submeteu-se às vicissitudes e fraquezas da vida, sofrendo fome, sede, cansaço, sono, dor, tentação e morte. No Evangelho de João nos diz: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Isso indica que Jesus a si mesmo se esvaziou da presença imediata do Pai e da glória que tinha antes de vir ao mundo. Como ele fez isso? O texto diz: assumindo a forma de servo. Jesus, que antes e depois da encarnação subsistiu em forma de Deus, assumiu também a natureza essencial e intrínseca de um servo. A palavra grega é a palavra doulos, que é a mesma palavra para escravo. Ele realmente tornou-se um ser humano sem qualquer dissimulação. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, nos diz: "Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana." Cristo tornou-se semelhante aos homens. Ele tornou-se homem em aparência e em essência da natureza humana. A sua natureza divina não era aparente, embora ele continuasse sendo Deus. Ele tinha a aparência de um homem normal, que caminhou nessa terra. João, o apóstolo, na ilha de Patmos, teve uma visão do Cristo ressurreto, na qual ele apareceu muito diferente, à semelhança de um ser divino, pois depois de sua morte, ele foi exaltado. Cristo, enquanto andou na terra, foi reconhecido em figura humana. A palavra figura significa forma exterior, sendo o pensamento o mesmo da frase anterior que vimos, onde ele tornou-se semelhante aos homens. Jesus tinha toda a forma exterior de homem, essa forma passageira, e ao mesmo tempo também tinha a natureza divina e eterna, pois ele
continuou sendo Deus. Ainda assim, Cristo a si mesmo se humilhou. Este é o ponto principal de todo esse trecho que lemos. Cristo deixou este exemplo de humildade para os filipenses e para todos os cristãos seguirem os seus passos. Em vez de ter atitudes e os sentimentos ensinados no mundo, onde o orgulho e o egoísmo reinam, o cristão precisa lembrar-se deste exemplo de humildade do nosso Senhor e Mestre divino. No primeiro século, entre os romanos e os gregos, a humildade não era considerada como virtude. A pessoa humilde era considerada vergonhosa, desprezível, fraca, como um escravo. O exemplo de Cristo deu um sentido positivo a essa palavra e também transformou-a numa virtude a ser buscada, mostrando que o caminho certo a seguir, mesmo que pareça terminar em derrota e em vergonha pessoal, esse é o caminho que conduz para o alto, para a exaltação, enquanto o orgulho conduz para baixo, pois Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Não busque posição no reino de Cristo, busque servir ao Rei que se humilhou e se entregou por você e por mim, e por isso foi exaltado à mais alta posição. O exemplo humilde de Cristo na crucificação nos deixa exemplo de que servir a Ele é matar o próprio eu para servir a Deus. Ele tornou-se obediente até a morte. A humildade de Cristo expressou-se em sua obediência. Ele disse em certa ocasião: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Antes da crucificação, ele orou no jardim do Getsêmani, em Mateus 26:39, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aquele que obedeceu até a morte espera a mesma dedicação e empenho dos seus discípulos, pois está escrito: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não espera menos do que uma entrega total, onde o eu deve estar morto, a fim de que Cristo reine e seja vivo em nós. Nós não buscamos espaço para ser visto. Ao contrário, servimos para que Cristo seja visto em nós. Ele sofreu a morte na cruz. Tudo que a palavra morte significa para nós, ele sofreu, passando pela dor e participando do mundo dos mortos. Assim, ele nos resgatou da maldição, conforme diz Paulo na carta aos Gálatas, citando Deuteronômio 21:23, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele nos resgatou da maldição, se tornando maldição em nosso lugar. Tudo isso para que em nós reinasse a bênção da vida e não a morte. Jesus nos deixou um grande exemplo de humildade para seguir, servindo as pessoas e não buscando posição ou reconhecimento, pois este é o papel do fariseu e não do discípulo de Jesus. E você, que exemplo está deixando para as pessoas seguirem? Que possamos olhar para Jesus
e deixar um exemplo de humildade, que valoriza o serviço e não a posição. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu pedi-me, ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei, cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, Cantarei na sua glória, com os santos com fervor.